Oi, voltei. Estamos voltando. Daniel, tá tudo tranquilo aí? Tá entendendo? Entendeu aquela primeira parte? Sim, sempre a primeira parte. Heitor, você entendeu aquela primeira parte? Heitor, Oi. você entendeu a primeira parte? Aham. Ronaldo, Oi. o pessoal tá pedindo o ID. Passa para eles ali, João. 723 2881 8003. 800. Ô, Ronaldo. Peraí, repete, Ronaldo. 723 2881 2881 8003. Salve, Ronaldo. 8003. Salve. Então ficou 723 Bom dia, bom dia, 288 bom dia. 18003. Oi. Isso. Tá. Aham. Vai precisar da senha também? Caraca, só Vai tem precisar. Você tem aí, Heitor? Fácil? Passa para eles lá. Ronaldo. Vai precisar pra Oi. quê? Vai precisar pra quê? Ronaldo, o Oi. exercício 2, a letra B, que tá perguntando qual foi a figura geométrica encontrada, é um retângulo. É um retângulo, né? A Isabela meteu no meu caminho. Quem foi? Aí, Pra que vai Aí- precisar da senha? Mãe, tá no Zoom. sua mãe tá metendo fumo no seu? Não, Não, dá pra ajudar daqui. não é meu áudio. O Brizola. Cadê o Brizola, boca? O Brizola tá aqui, mano. Quer ver ele? Nossa. Quem que é o Brizola? Cachorro? Não, filho. É o Bruno Henrique. Você não conhece o Bruno Henrique, feia. É a peça rara. Ó, Mostra de Corre. novo que eu não vi. Mostra você de você novo não aí. conhece. Aí, Você não filho, o conhece gato a feia. dele na tela. Ah, o gato? O Brizola. O Brizola. Brizola. Bruno Henrique. Bom, gente, Arteiro. podemos É dar você? sequência aqui? Vamos dar sequência aqui, gente. Vamos lá. Então, ó, onde é que nós estávamos? Primeiro, eu marquei os pontos coordenados, P, Q, R, S. Depois eu tracei os segmentos ligando os vértices. Tranquilo? Marcos Pedro, foi isso que eu fiz. Tá bom? Formou um retângulo. Tá bom. Por que é um retângulo, Marcos? Marcos, Oi, oi. por que é um retângulo essa figura PQRS? Calma aí. Calma. Porque os dois lados, direito e esquerdo, a mesma medida, certo? E a de Certo. cima e de baixo é diferente das laterais. Só que a de cima e de baixo tem a mesma medida, sabe? É que eu. Sim, deu para entender a sua ideia. Tá correto, É. tá? Os lados paralelos têm a mesma medida, tá bom? Então, PQ é paralelo a RS e tem a mesma medida. E PS é paralelo a QR e eles têm a mesma medida, tá bom? E os seus ângulos internos valem quanto? Quanto vale os ângulos? Saberia? Em todo quadrado, retângulo, uma figura assim, elas medem 90 graus, tá bom? É o ângulo reto, tá? Ó, aqui dentro, ó, deixa eu só autorizar quem está chegando aqui. Marcos, aqui, ó, meu ângulo interno, ó, ele vale 90 graus, tá? 90 graus é um ângulo reto, tá bem? Então, os quatro ângulos internos, alô. os Entrei. quatro ângulos internos medem 90 graus. Entendeu, Marcos? Entendi. Maravilha. Então, formou um retângulo. Agora ele quer que a gente construa os pontos P', Q', R' e S'. Como é que ele quer que a gente faça isso? Multiplicando as coordenadas P, Q, R e S por 2, fazer vezes 2. Então façam comigo aí, ó, o ponto P. Vou multiplicar por 2. Então, como vai ficar a coordenada do P'? Como vai ficar a coordenada do P'? Vai ser
Menos 4 e 4? Menos 4 e 4. Beleza? O sinal alterou? Alterou o sinal? Não. Não, né? Porque eu multipliquei por um número positivo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. O Q'. Como vai ficar a coordenada do Q'? Menos 4, menos 4. Menos 4 e menos 4. E do R'? R'. 2 e menos 2 4. menos 4. 2 e menos 4. Menos 4. E do S'? 2 e 4. 2 e 4. 2 e 4. Beleza, então vamos construir essas coordenadas agora. Ó. P', menos 4 no eixo X e 4 no eixo Y. Tá aqui. Q', menos 4 e menos 4. Veio aqui para baixo. R', 2 positivo e menos 4 negativo. Veio aqui embaixo. S', 2 e 4. Tá bom? Construir os meus pontos ali. P', Q', R' e S'. O que ele manda fazer depois? Criar os segmentos de reta que une os 4 vértices. Então tá aí, ó. Tá criado, tá bom? Que figura geométrica que foi construída? Formou um retângulo. Retângulo. Um retângulo também. E não haveria outra possibilidade, porque a gente multiplicou todas as coordenadas por 2. A figura tem que ser semelhante. Ela é igual? Ela é igual à primeira? Não. Não, né? Então, ela é simétrica? Não. Não. Se ela não é igual, ela não é simétrica. O que mais que a gente pode observar nessa figura aí? Comparado com a primeira. O que mais? As medidas dela é o dobro da primeira? Lucas falou isso? É. Muito bem, Lucas. Ó, quanto vale o lado da primeira figura? Quanto vale o lado da primeira figura? O lado PQ. 4? O lado PQ vale 1, 2, 3, 4. E quanto vale o lado P', Q'? É só contar as unidades, né? 8. 8. É o dobro, né? É o dobro, ó. Só contarmos, ó. Tem a malha quadriculada para facilitar para a gente, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Foi? Todo mundo entendeu isso? Heitor? Sim. Beleza. Quanto vale o lado QR da primeira figura? Qual lado? O lado QR. Vamos contar, gente? 5. 5? 6. Não, o QR da primeira figura. Não, é 5. Não. 3? 3, ó. QR, ó. 1, 2, 3. E na segunda figura, o Q', R'? 6. 6. 6, é o dobro, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Portanto, os lados são o dobro, tá? Ó, na minha primeira aqui, eu tenho uma medida que a gente já calculou, que é 4, e o seu correspondente aqui, né? Ele tem o dobro. Por que tem que ser o dobro? Porque a gente multiplicou tudo por 2. E se eu tivesse multiplicado por 3? O que ia acontecer? Seria o triplo. Seria o triplo. E se fosse por 4? Seria o quê?
Seria o quádruplo. 4 vezes Quádruplo. maior, né? 4 vezes maior. Se fosse vezes 5, seria o quíntuplo, ou 5 vezes maior. E se eu multiplicasse por 1? Mesma coisa, não ia? Ia ser a mesma figura. E se eu multiplicasse por menos 1? Ia ser menor? Negativo? Ia ser negativo, a gente poderia ter uma figura simétrica, né? Lembra? Ia mudar o eixo, tá bom? Iria mudar o Que é eixo. L, qual que é I? Qual que é o L, qual que é o I? No que eu mandei. Cauã, não tem nada de L e I aqui, viu? Não sei do que você está falando. Bom, o que mais que a gente pode observar aqui nas duas figuras, fazendo as comparações? Os seus lados têm a medida que vale o dobro. O que acontece com o perímetro? Se os lados valem o dobro, o que acontece com o perímetro? O que é o perímetro de uma figura? A soma dos 4 lados. Soma dos lados. A soma dos lados. Se cada um desses lados vale o dobro do anterior, o que vai acontecer com a medida dos perímetros se eu compará-las? Perímetro vai ser o dobro também? Vai ser o dobro também. Vamos calcular o perímetro da figura 1? Quanto vale o lado aqui que é R mesmo? Qual a figura da primeira ou da segunda? Dessa primeira, vale 3. Da primeira figura, P1. 3. Vale 3 da primeira. Então, eu tenho 2 vezes 3, porque em cima aqui o PS também vale 3. Sim? Sim. Então, o Sim. perímetro 2 vezes 3. Quanto vale a lateral PQ aqui? 4. Vale 4, né? Então, PQ vale 4 e RS também vale 4. Então, eu tenho 2 vezes 4. O meu primeiro perímetro, então, vale 6 mais 8. E o meu P1 vale quanto? Quanto que é 8 mais 6? 14. 14. Beleza. Agora, vamos para o perímetro 2, da segunda figura, que é a maior. Quanto vale Q', R' mesmo? Vale 6. 6. 6. Então, P', S' também vale 6. Então, eu tenho 2 vezes 6. Quanto vale a lateral? P', Q'? 8. 8. Então, eu tenho 2 vezes 8. Perímetro 2, então, vale 12 mais 16. Quanto que é 12 mais 16? 28. 28. 28. Perceberam que o perímetro 2 é o dobro do perímetro 1? Sim. Aham. Beleza? Então, se eu estou multiplicando por 2, todas as medidas estão sendo duplicadas. E se eu perguntasse a área? A área Lado da vezes lado. figura Área é lado vezes lado. lado vezes lado. Da figura 1 e da figura 2. Área 1 e área 2. O que será que aconteceria com as medidas, se comparadas uma com a outra? Vamos calcular a área 1? Uma ia ser o dobro? Ia ser o dobro uma da outra. Mas vamos tirar a prova aqui. Quanto que vale o lado da figura 1 mesmo? Qual lado? A base. 3. 3. 3. Três. Quanto vale a altura? 4. 4. 4. Então, quanto que é a área 1? 12. 12. 12. 12, que a gente poderia chamar de centímetro quadrado, vai. E na área 2, quanto vale a base? 6. 6. 6. E quanto vale a altura? 8. 8. 8. 6 vezes 8? 48. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 6 vezes 8? 48. Será que é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. E o que aconteceu com a medida das áreas? Será que é o dobro? Não, é o. Então é o quádruplo. É o quádruplo. Então vocês vão anotar tudo isso aí, ó. Por que será que ficou aqui o quádruplo e não o dobro? Sei. Por que será que ficou o quádruplo e não o dobro? 4 vezes Eu mais. faço a mínima ideia.
Não faz a mínima ideia? Porque é o seguinte, gente. Porque, Pode falar. porque tá multiplicando os lados em si? Isso. Não somando as Porque figuras? os dois lados foram multiplicados por 2, né? Tanto a base quanto a altura. Então, ó, se a base e a altura foi multiplicado por 2, no final, para calcular a área, você multiplicou por 4. Então, acaba ficando o quádruplo. Então, a resposta da nossa letra D do exercício 2, o que a gente pode tirar ali? Quais foram as conclusões todas? Que o retângulo P', Q', R' e S', ou seja, o nosso segundo retângulo, é uma ampliação do primeiro retângulo, né? Ele é uma ampliação. A gente também percebeu que os lados das duas figuras são o dobro uma da outra, né? O que mais? Se a gente tem que os lados valem o dobro uma da outra, então nós temos que o perímetro da segunda figura, do meu segundo retângulo, é o dobro do perímetro da primeira figura, né? É o dobro. Uma vale 14, a outra vale 28. Já a medida da área delas é 4 vezes uma da outra, né? A minha figura 1 tem um valor de 12 e a minha figura 2 tem um valor de 48. O quádruplo. Beleza, gente? É só anotar tudo isso no item D. Espero que vocês façam essas contas todas, tirem as provas reais e se tiverem alguma dúvida, voltem a falar comigo. Lembre-se, gente, se nós estivéssemos em sala de aula, vocês estariam tirando dúvidas comigo, não estariam? À distância, vocês precisam continuar tirando dúvidas, tá? Eu vi que muita gente teve dificuldade nesses 2 primeiros exercícios. Então, espero que tenham entendido. E se ficou alguma dúvida ainda, voltem a falar comigo no WhatsApp. Tá bom, gente? A gente vai parar por aqui hoje. Amanhã a gente continua o exercício 3 e 4. 3, 4 e 5. Beleza, então. Valeu, gente. Falou. Abraço. Falou, Ronaldo. E o olho, Ronaldo? Melhorou esse olho aí, Falou, Ronaldo? Ronaldo. Tá melhorando, cara. Hoje já tá bem melhor. O final de semana foi triste. Qual colírio você tá passando? Hã? Qual colírio você tá passando? Eu peguei uma pomada, na verdade. Eu peguei o colírio e peguei uma pomada. A pomada chama Maximox D. Rapaz, eu quase arranquei o olho fora de tanta... Beleza, gente? Falou, abraço. Acho que vocês têm aula. Falou. Vocês têm aula do que agora? Falou, Ronaldo. Acho que é português. Português? Ah, que bosta, hein? Qual da aula? É pra matar nós, Ronaldo. Vocês é pra matar nós. Olha, tem dia que é matemática, português, matemática, nossa senhora. Pergunta para chamar. Ah, fica enchendo o saco. Eu acho que é pouco. Tinha que ter mais. Tinha que ter a É tarde. pouco. Aí, Ainda tem. Para a chamada. Não dá pra aguentar o Ronaldo, toda hora. Ô, Ronaldo, a pergunta da chamada é um texto de romance. Nossa de senhora. romance pra você interpretar e responder. É português. Aí ela fala assim, ó. Mas a Tem que pergunta não escrever o é L. Falou. Aí se tiver errado, tu falta, né? Falou, gente. Abraço. Vai. Tchau. Falou. fica enchendo o falou, saco, pai. Ronaldo. Tchau. Cuidado com o L.